E aí, suave, Léo Ferreira aqui, e esse vídeo é pra você que é inscrito aqui do canal. Há um tempo atrás eu postei um vídeo aqui falando que você podia deixar uma pergunta aqui nos comentários, que depois eu ia separar algumas perguntas pra responder e fazer um vídeo respondendo as perguntas dos inscritos aqui do canal. E aí vocês mandaram um monte de pergunta, eu nem imaginei que ia ter tanta pergunta assim, então a gente separou algumas perguntas. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas que vocês mandaram, porque realmente tinha muita pergunta, eu nem tava esperando tanta pergunta assim. Então a gente separou algumas para responder e se ficar legal a gente pode fazer mais vídeos desses. E desculpa pela demora para fazer esse vídeo. Eu imagino que você tenha pensado que eu nem ia fazer mais se você mandou a pergunta por causa da demora, mas eu demorei porque eu tava esperando chegar a minha lapela para eu gravar um vídeo com uma qualidade de áudio legal e tal, e até para produzir mais conteúdo aqui pro YouTube. Então minha lapela chegou e aí agora eu pensei, vou gravar o vídeo que eu tava devendo. Então já peço perdão pelo vacilo. E aí a minha esposa vai ler as perguntas aqui pra gente responder. Júlia Esteves, fala do seu processo criativo e como é a sua rotina. E se puder, passa o link da luminária da mesa. Valeu. Bom, meu processo criativo, eu geralmente, durante a semana, eu vou anotando tudo que eu vou pensando, assim, durante o dia. E às vezes eu ando com um caderno, uma mochila no bolso, e aí vou anotando, porque eu não gosto muito de anotar no celular, mas às vezes eu não tô com caderno, eu preciso anotar no celular. E aí, tudo que vem na minha cabeça, eu anoto, e aí tem um dia da semana, que geralmente é o domingo ou a segunda, que eu sento e pego tudo que eu anotei durante esses últimos dias e tento juntar algo para criar um bloco ou um material de stand-up para eu poder ir testar e gravar. E sobre a luminária, eu acho que a luminária ela talvez não esteja mais disponível, o link da onde eu peguei, mas eu peguei do Mercado Livre. Vou deixar o print aqui do anúncio, e eu acho que o anúncio ele tá desativado. Mas se você colocar lá na barra de busca do Mercado Livre luminária articulada, eu acho que você consegue encontrar outro link desse mesmo anúncio. Fechou? Seu algum JP. Salve, Léo. O que você acha de comediantes que não aguentam ser alvo de piadas? A comédia é um meio onde tem muito comediante com ego muito inflado. Então, às vezes, qualquer coisa minúscula direcionada para esse comediante vai ser um problemão para ele. Qualquer piada boba vai ser um problemão pra ele por causa da questão do ego. E aí eu acho isso um problema, você se levar a sério demais nesse sentido. Só que ao mesmo tempo, hoje em dia também tem uma galera que usa da bandeira do humor pra ser escroto com outras pessoas, com o trabalho de outras pessoas, tá ligado? Tem comediante que simplesmente só quer ser misógino, por exemplo, Casmina, comediante, e usa a bandeira de piada. Tipo assim, a gente que é comediante às vezes olha e sequer tem estrutura de piada aquilo que ele falou. E é simplesmente só pra ser misógino e machista. É um pouco complicado esse assunto, porque tem a galera que se leva a sério e tem a galera que se aproveita do rótulo de é só piada, pra simplesmente ser babaca. Aline Bissoto. Oi, Léo. Tenho curiosidade de saber como você é no dia a dia. Faz rir o tempo todo? Fica sempre pensando no que pode dar uma piada? É irônico? Bom, eu acho que essa pergunta quem pode te responder melhor é a minha esposa, mas eu acho que eu sou uma pessoa... Eu acho que eu sou meio sem paciência durante o dia, um pouco ranzinza também. Meus amigos costumam dizer que eu sou um velho ranzinza, meus amigos noia. Eu não acho que eu sou o cara que fica fazendo piadinha o tempo todo, até porque o cara que fica fazendo piadinha o tempo todo é chato pra caralho, né? É só inconveniente. Eu fico pensando em piada, né? Mas eu também não fico falando as piadas que eu penso toda hora. Mas eu acho que a cabeça do comediante, ela já é formatada pra ser assim, sabe? Já é programada para ser assim, para ficar pensando em piada o tempo todo, de toda a situação que a gente vive, a gente pensa em como aquilo pode se tornar uma piada, mas no geral eu não fico fazendo piada o tempo todo. Eu acho que eu sou até bem quieto assim no dia a dia e meio ranzinza, né? Não? Mais ou menos. Você é, no geral, mas você também é bem engraçado. Eu acho que essa ironia tem um tom mais de humor do que necessariamente de ser escroto. Mas eu acho que também é muito da nossa convivência, assim, que a gente é idiota junto. Kio Kaysar. Fala, Léo, tem quantos anos? Já teve algum outro trabalho e profissão antes de ser comediante? Eu tenho 31 anos. Profissão de ter uma formação única, tipo publicitário ou coisa do tipo, uma formação acadêmica e uma profissão pra seguir, não, né? Eu sou igual toda pessoa que vive na quebrada, na periferia, que acaba tendo que pegar um trampo porque precisa pagar as contas, então acaba pegando qualquer trampo
não é um trampo assim que vou seguir um plano de carreira aqui, mas eu já trabalhei na Drogaria São Paulo, já trabalhei em estoque de mercado, já trabalhei como empacotador, já trabalhei panfletando, já trabalhei em funilaria, lixando o carro, já trabalhei de um monte de coisa que aparecia e eu preciso trampar. É isso, eu nunca tive uma profissão assim de, quero ser, igual eu falei, publicitário, quero ser... Eu achava legal, eu queria ser biólogo quando eu era pequeno, mas a gente não tinha essa expectativa de fazer faculdade na minha época. Eu tô falando na minha época, parece que eu sou um velho também, né? Mas é porque quando eu era mais novo, falava em fazer faculdade, alguma coisa, meus pais falavam, não, né? Difícil, né? Você vai ter que trabalhar e pagar a tua faculdade, porque a gente não tem condições. E aí eu comecei a trabalhar pra pagar minhas contas e tal, pra ajudar em casa. O Rick Borges. Galera Piratas do Caribe. Durante a pandemia, o Santiago fez lives na Twitch interagindo com os fãs e, se não me engano, até jogou alguma coisa durante as lives. Você já pensou de, nos dias em que não faz show, abrir algumas lives naquele estilo que fez durante a pandemia? Só que jogando algo ou fazendo react lá na Twitch, onde os criadores de conteúdo são mais livres no quesito react? Isso é uma boa pergunta, porque eu vou começar a fazer live aqui no canal do YouTube, tá? Eu vou pegar um dia da semana, eu tô pensando entre segunda ou terça-feira, e eu vou começar a fazer live aqui. Eu sempre achei legal, na época da pandemia eu cheguei a fazer umas coisas jogando videogame e tal na Twitch, mas eu nunca gostei muito da Twitch não, sabe? Então eu vou começar a fazer live aqui no YouTube. Eu tava esperando meus equipamentos chegar, eu troquei de computador, peguei uma lapela, e aí eu descobri como é que eu posso usar o próprio celular como webcam e tal. Eu vou começar a fazer aqui uma vez por semana, assistindo algumas coisas pra gente fazer uns react, pra gente assistir junto, sabe? Trocar uma ideia também. Isso é o tipo de coisa que vai acontecer aqui no YouTube, provavelmente na próxima semana, fechou? Então isso é uma coisa que vai acontecer aqui. Eu quero começar fazendo uma vez por semana, e aí, dependendo como for, a gente pode começar a fazer mais vezes por semana. Léo, você já deixou de fazer piada por ter certeza que iria dar problema? Ou foda-se, você faz porque é engraçado de acordo com a sua forma de ver o mundo? Eu não consigo chegar a uma conclusão de tipo assim, essa piada vai dar problema, sabe? É muito difícil. Tem coisa que dá problema, que é coisa pequenininha e tipo sai da bolha do stand-up, atinge pessoas que não vão enxergar aquilo como um show de stand-up ou um vídeo de humor, e aquilo atinge a pessoa de uma forma diferente e aí acaba gerando problema. Então é muito difícil saber, escrevi essa piada e essa piada vai ser polêmica, vai dar problema. Não, eu levo pro palco o que eu acho que é engraçado e o que tá dentro do que eu me sinto confortável de falar. Eu tento o máximo de não levar algo que vai me gerar dor de cabeça. A ideia é fazer comédia, né? Não é ficar criando problema. Mas é igual eu falei, às vezes alguma coisa sai do controle e a gente nem imagina que podia dar problema. Quando eu comecei, eu tinha uma piada que era sobre os policiais de bicicleta. Uma vez eu vim pro centro de São Paulo com meu pai, quando eu morava em Mauá, e aí eu vi os policiais de bicicleta, e aí eu achei diferente e escrevi umas piadas. Eu nunca tinha visto um policial de bicicleta, né? E aí eu tava na escola ainda na época, tava acho que no penúltimo ano da escola, e aí eu escrevi um material de stand-up e foi acho que o primeiro material de stand-up que eu escrevi, então eu fiz ele por muito tempo, assim. Ele sempre funcionava, eu deixava ele pra fechar o show, porque ele funcionava muito bem. Inclusive eu fiz um show num bar que na primeira fileira tinha um cara sentado e ele era um policial de bicicleta. Então quando eu entrei nessas piadas, a mesa dele todo começou a rir muito, aí eu não entendi muito bem porquê. E aí depois no final eles falaram que ele era um policial de bicicleta e tal, e aí eu fui trocar ideia com ele e ele falou, não, de boa, achei legal as piadas. Então eu entendi, beleza, o cara é policial de bicicleta, ele levou na boa, então é um material que não dá problema. E aí depois de um tempo, quando eu não queria mais usar esse material, eu gravei e postei ele na internet. Na época do Facebook, a época que o Facebook tava, todo mundo usava o Facebook e tal. Hoje em dia deve ter umas 3 pessoas só lá. E aí aconteceu que uma pessoa compartilhou numa página que apoia a polícia, e aí a página tinha tipo, sei lá, 500 mil, 1 milhão de curtidas. Baixaram esse vídeo, jogaram nos grupos de WhatsApp da polícia.
E aí começou a chegar um monte de policial me ameaçando de morte, porque eu fazia uma piada do tipo, não dá pra respeitar o oficial que usa short, umas coisas bestas assim, sabe? E aí começou a chegar um monte de ameaça de morte. Tinha umas piadas que eram tipo assim, o policial tá de bicicleta, ele prendeu o bandido, ele vai algemar o bandido no cano da bike, aí ele vai falar, senta aí e dobra a barra da calça pra não enroscar na corrente. E aí eu recebi umas mensagens do tipo, você tá passando informação falsa sobre a polícia, eles não algemam os bandidos no cano da bicicleta. É um exagero, é óbvio que a gente sabe que a polícia não algema o bandido no cano da bike. Então, tipo assim, virou um problemão, que aí começou a chegar a ameaça de morte, de policial, bombeiros. E eram umas piadas que eu olhei e falei assim, mano, são piadas, quem olha vai ver, realmente é só piada. E aí acabou dando essa dor de cabeça e é um tipo de material que eu nem olhei e achei que daria problema. Tia Sá, salve Léo. Queria saber se alguma vez alguém já te ameaçou pra valer, a ponto de te deixar com medo de verdade, por causa de alguma piada que você fez. Valeu, beijão. Eu acho que eu acabei de responder essa. Não me deixou com medo, mas me deixou preocupado quando eu vi que começou a chegar um monte de policial curtindo coisas de pessoas que estavam ao meu redor, olhando o perfil de pessoas que vivem comigo e tal, porque aí já não é uma coisa que é mais só a minha pessoa, tá? E começa a envolver outras pessoas que não tem nada a ver. Dentre vários policiais que me ameaçaram de morte, teve um lá que foi muito gente boa, trocou uma ideia de forma civilizada, depois de uns tempos foi morrer nessa situação, assim. Eu continuei postando minhas coisas, meus materiais. Tanto que o vídeo seguinte que eu postei era sobre o meu primo ser dependente de crack. Os policiais estavam lá me xingando, me dando hate. Às vezes mandavam uns comentários do tipo, nossa, esse menino é engraçado, no vídeo do meu primo. E aí eu ficava tipo, eu não posso falar dos policiais de bicicleta, mas eles acham engraçado meu primo ser dependente químico de crack. Entendi. Essa foi a única vez, assim, que eu fui ameaçado ou coisa do tipo. Por um grupo, né? Porque ameaçado de morte, isso acontece vez ou outra, né? De tipo, vou te pegar, vou te matar, não sei o que lá, pipipi, popopó. Mas por um grupo específico, assim, que virou um bololô, acho que foi essa vez. Nosso direito de saber. Oi, Léo, tudo bem? Primeiramente, amei seu vídeo sobre clube de tiro. Simplesmente genial, parabéns e obrigada. Perguntas. Você recebe muitos haters? Como lida com isso? Primeiro, fico feliz que você gostou do material, de verdade. Aquele material, às vezes as pessoas acham que é... Óbvio que tem o exagero, mas a maioria das pessoas acha que é tudo inventado, mas a gente realmente foi num stand de tiro, né? Fico feliz que você achou legal esse material. Eu recebo bastante hate até. Eu recebo, mas eu não me importo muito não, sabe? Geralmente eu sei que quem dá hate no meu trampo, pessoas que eu não faço muita questão de que consumam o meu trabalho, porque são pessoas que discordam 100% de tudo que eu faço. Eu sempre fui um comediante de esquerda, assim. Minha forma, eu cresci assim. A galera que me dá hate, às vezes, eu sei que é a galera mais reaça. Então eu nem me importo muito. Às vezes eu respondo quando eu acho que eu vou responder alguma coisa engraçada, ou quando eu acho que se eu responder vai gerar um engajamento ali, sabe? Então, acho que esses são os únicos momentos que eu paro para responder. Mas também não me importo, não. Então, eu tento focar em quem acompanha meu trabalho e eu sei que gosta do meu trampo. Então, eu procuro respeitar quem acompanha meu trabalho e gosta. E aí, se a pessoa tece alguma crítica construtiva, eu vou olhar e vou refletir a respeito. Mas eu não me importo muito não, porque desde quando eu comecei a fazer comédia, eu sempre tive na cabeça que antes de qualquer pessoa que eu vá agradar, eu tenho que agradar eu primeiro. Então tudo que eu vou levar pro palco, tudo que eu vou fazer, eu tenho que agradar a minha pessoa primeiro, sabe? Eu pensando, tipo, esse é o tipo de conteúdo que eu consumiria e que eu gostaria de consumir. Então eu sempre penso no que eu acho a respeito daquilo que eu tô levando pro palco. Se eu acho que tá legal, se eu acho que não tá legal, eu não levo. Então eu tento agradar a minha pessoa primeiro. E aí eu sempre também olho a galera que acompanha e que eu sei que curte meu trabalho, sabe? Mas geralmente hate eu só ignoro. Às vezes eu vou lá, tipo, eu posto alguma coisa e aí a pessoa me segue porque ela viu uma piada específica
e não sabe como é o meu trabalho no todo, e aí ela acha que eu sou aquele fragmento que ela consumiu, e aí quando chega no meu trabalho, vê que não é aquilo que ela imaginou na cabeça dela, e aí ela comenta alguma coisa que é nítido que ela não acompanha meu trabalho e tá, tipo, completamente distante da forma que eu penso. Daí eu vou lá e só removo o seguidor. Eu vou lá, removo o seguidor. Dificilmente eu bloqueio. Às vezes eu bloqueio. Quando é muito chato, muito insistente, eu vou lá e às vezes eu bloqueio. Mas quando eu vejo que a pessoa me segue e eu sei que ela tá completamente oposta do que eu falo, do que eu penso, do que eu acho, eu só vou lá e removo ela, sabe? Porque eu não faço muita questão que essa pessoa me siga e acompanhe meu trabalho, porque ela vai se decepcionar, porque tudo que eu vou fazer não vai agradar ela, sabe? Então eu só não me importo mesmo. Segunda, como você se descobriu uma pessoa de esquerda? Teve algo ou alguém que te tirou da Matrix? Eu e minha esposa tava conversando outro dia sobre isso, que na nossa época não tinha o que tem hoje, né? Tipo assim, hoje tem muito conteúdo de informação sobre a esquerda, sobre comunismo, e tem muita informação chegando, né? Então, tipo, hoje em dia as pessoas se desconstroem consumindo esse tipo de conteúdo e é uma coisa muito legal. Mas na nossa época não tinha isso. Eu não tinha muito acesso à internet. Eu fui ter rede social quando a única pessoa da minha rua tinha computador, criou uma rede social para mim. Eu acho que eu fui mais por uma questão de vivência. Eu tenho muitos amigos comediantes, pessoas que não são comediantes, que são de esquerda, e eu sempre tento aprender muito com essas pessoas ao meu redor, até porque eu não tenho muito... Eu vejo que a galera tem muito, eu já falei isso para meus amigos, eles têm muito embasamento teórico e tal, e literário, eu acho isso muito legal, só que eu me baseio muito pelas minhas experiências pessoais, sobre a forma como as coisas aconteceram na minha vida e da onde eu venho. Então eu olho a minha família e tudo que minha família passa, já passou, tudo que ela precisou, tudo que foi negado pra gente. Então isso eu fui entendendo quem eu era a partir das minhas vivências, sabe? Aí hoje em dia a gente consome mais coisa na internet nesse sentido e acaba aprendendo mais, né? Porque só vivência não basta. Mas, minha esposa é uma pessoa de esquerda pra caralho, assim. É muito inteligente e eu aprendo muito com ela. Eu gosto sempre que eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, ou eu tô criando algum material, eu sento para conversar com ela, porque ela tem uma visão que eu acho sempre muito, muito legal, assim, muito foda. Então eu acabo aprendendo muito através de conversa com ela, com meus amigos. Talvez eu acho que eu sempre tive nessa linha da esquerda, assim, sabe? A gente, às vezes, quando tá na quebrada e não tem muita informação, a gente só não sabe, sabe? Mas a gente já vive de acordo, lidando com essas situações. Eu acho que é isso. Eu não acho que teve alguém que me tirou da Matrix. Eu acho que talvez foi minhas experiências de vida que me empurraram para isso, sabe? De uma forma natural. Kathleen Cardoso 6074. Qual tatuagem mais doeu pra fazer e qual sua favorita? Eu não acho que eu tive uma que doeu mais, sabe? Eu acho que todas... Eu tenho uma tolerância boa à dor, assim. Eu acho que em algumas partes gera um incômodo, mas não que teve uma que doeu mais, sabe? Por exemplo, essa da mão, ela me gerou um incômodo. Geralmente, o pós-tatuagem, pra mim, é pior do que o momento de fazer a tatuagem. O momento de fazer a tatuagem eu acho muito de boa. Mas o pós do cuidado, ter todo o cuidado de alimentação, limpeza, porque, tipo, eu geralmente eu sou meio chatão, então eu limpo 4 vezes ao dia e passo hidratante e evito ao máximo comer qualquer coisa gordurosa. Então eu fico, sei lá, uma semana inteira comendo só coisa muito saudável, tipo só fruta, só coisa que não vai correr o risco de inflamar, sabe? Então o pós eu acho muito chato, eu acho pior do que a tatuagem em si, o momento de tomar a agulhada. Mas a da mão foi uma que de incômodo, não na hora, mas no pós, porque minha mão ficou muito inchada, assim. A mão, ela fica muito inchada, então ela ficou inchada num nível que eu não conseguia fazer isso aqui com os dedos. Foram, sei lá, 3, 4 dias que eu fiquei com a mão assim, a ponto da minha mãe ter que cortar minha carninha.
porque eu não conseguia segurar o garfo nem a colher, assim. Muito ridículo isso. Mas, então, não tem uma tatuagem específica, sabe? Tipo assim, a do peito, o meu tatuador, o Gabriel, ele pintou meus mamilos. Então, aquela hora foi uma hora que foi bem incômodo, assim. Mas, no geral, eu acho que eu sou uma pessoa tolerante à dor, assim. Tanto que algumas sessões da tatuagem do peito, eu dei uma cochilada. Eu acho que é meio complicado isso. Eu acho que é de pessoa pra pessoa, sabe? Não posso te falar que não dói tatuagem e aí a pessoa vai fazer e dói pra caralho. Tipo, eu tenho uma tatuagem nas costas que meu plano inicial foi a primeira tatuagem que eu fiz. Meu plano inicial era fechar as costas. E aí, na minha rua, tinha um outro menino que ele fechou as costas e ele era maior do que eu e mais forte do que eu. E ele passou mal. Passou mal no meio da tatuagem, na hora que tava riscando passou mal, desmaiou, apagou. E aí eu pensei, porra, se o cara desse tamanho passa mal, tá ligado? Pô, eu não vou aguentar fechar as costas. A gente reduziu e começou fazendo primeiro um lado das costas, que é esse lado aqui. E aí, quando começou a fazer, eu falei, putz, é isso aí, mano? Porra, dava pra fechar as costas tranquilamente. Muito de pessoa pra pessoa, né? Mas eu gosto de todas as minhas tatuagens, assim, eu gosto muito dessa, gosto do pescoço, do peito, gosto do meu braço, sabe? Das minhas costas. Essa daqui do meu braço foi um amigo meu lá de São Bernardo que fechou, que é o Cris. Eu vou deixar o Instagram dele aqui pra você dar uma olhada. O estúdio dele se chama Crazy Home Tattoo, que é do Cris e do Costela lá. Dá uma olhada lá no perfil deles, tatuagem muito foda. E meu pescoço e meu peito foi o Gabriel de Campinas. Vou deixar o Instagram dele aqui também pra você dar uma olhada, fechou? Fael Blaga. Irmão, curto muito seu trabalho e adoro suas piadas ácidas. Porém, me parece que quando o humorista vai pra esse lado do humor, ele perde a mão e acaba só ofendendo as pessoas. O que te faz ter bom senso de não pesar a mão na criação de uma piada? Eu acho que isso tem muito a ver com a galera achar, às vezes, que o humor ácido é simplesmente subir no palco e chocar, sabe? Falar uns absurdos. E é isso aí, isso é humor ácido. Se você não gostou é porque você não entende. E não é bem assim, sabe? Eu acho que a galera também usa de uma forma muito errada, que é desse jeito, e se apega muito a clichê. Eu tento ter um pouco de consciência sobre o que eu vou levar pro palco. Tentar não levar algo que vá atingir outras pessoas de uma forma negativa. Eu acho que se eu for pegar meus vídeos antigos, eu provavelmente, com certeza, tem coisas que eu levei pro palco e hoje eu olho e eu falo assim, putz, que bosta, mano. Esse é o tipo de coisa que eu não faria hoje, sabe? Porque eu tentei focar nessa evolução de que forma que eu atinjo as pessoas com o meu material. Esse é o tipo de coisa que eu me questiono muito, assim. Hoje em dia tem muita coisa que eu olho, assim, até às vezes do ano passado eu olho e penso, putz, eu acho que hoje eu não faria mais essa piada, sabe? Putz, essa piada eu achei, putz, não tem porquê. Eu acho que eu tô num constante aprendizado ainda. Eu tento focar nisso, em tipo, quem que eu vou atrair com essa piada também, sabe? Que público que eu vou atrair com esse tipo de comédia? Eu não quero atrair uma galera que acha só ofensa uma coisa legal. Então eu me questiono muito que público que eu vou atrair com esse tipo de comédia. Beatriz Nozaki, 1036. Seu trabalho deve te proporcionar momentos inesquecíveis na sua vida pessoal. Alguma história marcante pra dividir? Tipo, já conheceu algum ídolo antigo? Já fez alguma amizade inesperada? Visitou algum lugar dos seus sonhos? Teve uma vez que me marcou bastante, assim. Tinha um comedy club que fechou, né? Que era o Comedians, ele ficava lá na Augusta, agora é o Clube Barbixas no lugar, né? Nessa época, eu fazia show lá de convidado, e aí uma vez eu fui fazer show lá, e aí eu tava saindo do comedy, eu botei meus fones, geralmente eu ando sempre de fone de ouvido, né? Botei meus fones, coloquei uma música e aí eu tava subindo a Augusta. E aí quando eu tava chegando perto do metrô Consolação, eu tava de cabeça baixa, eu senti alguém me cutucando assim. E aí quando eu levantei a cabeça assim e olhei, era o Criolo. Essa história parece até fanfic, né? Parece... eu levantei a cabeça e era o Criolo. Daí eu olhei, era o Criolo, e aí ele falou assim, e aí, mano, tá vindo de show? E aí eu falei, e aí na hora eu fiquei tipo assim, cara, ele provavelmente
tá me confundindo. Ele tá achando que eu sou outra pessoa. Aí ele falou, pô, legal, o Gui tem show lá no Capão hoje, né? O Afonso tá lá em Porto Alegre. Eu falei, pois é, mano. E pensando, cara, ele não faz a menor ideia de quem eu sou. Aí ele começou a trocar ideia comigo, falou, esse é meu sobrinho, ele tava com o sobrinho dele, aí eu cumprimentei o sobrinho dele e tal. E eu só pensando, ele tá me confundindo com outra pessoa, mano. Ele não faz ideia de quem eu sou, tá ligado? Ele não me conhece. E aí começou a chegar umas pessoas pedindo pra tirar foto com ele e tal, e eu só olhando assim e pensando a mesma coisa, ele tá me confundindo. E aí eu falei assim, pô, mano, vou indo nessa, aí tem que subir pra pegar o metrô. Aí ele falou, não, demorou, mano, tamo junto. Aí eu falei, pô, quando quiser colar no show, só dá um salve. Ele falou, não, beleza, vou tentar colar. E aí eu subi pensando, cara, ele não faz ideia de quem eu sou, mano. Ele provavelmente me confundiu com outra pessoa. E aí, enquanto eu tava subindo, eu mandei mensagem pro Gui Preto, o Gui Preto é amigo dele. Aí eu falei assim, cara, acabei de trombar o Criolo aqui na Augusta. E ele falou comigo como se ele conhecesse meu trabalho, tá ligado? E aí, na sequência, o Gui me mandou um print dele conversando com o Criolo, falando assim, você trombou o Léo lá na Augusta. E ele falou, o trampo dele é da hora, não sei o quê. Esse foi um momento foda, porque é alguém que eu admiro pra caralho e tenho como referência, que me trombou na rua, me reconheceu e veio trocar uma ideia, tá ligado? Isso pra mim é muito foda. Porque na comédia, a gente tem muita referência de comediante, mas eu busco tentar absorver referências que são fora da comédia também. Então eu uso muito o rap como referência artística. Então alguém que pra mim é referência, me trombar na rua e me chamar e trocar uma ideia comigo, eu achei isso uma coisa muito foda, assim. Então acho que esse é um momento que eu achei marcante pra mim, assim. KB73 Hip Hop. Qual a maior dificuldade que você enfrenta sendo um comediante de Mauá, morando em São Paulo e viajando pelo Brasil? Agora eu tô viajando bem menos, eu acho, né? Eu acho que eu já viajei mais, né? Eu gosto de fazer show em outros lugares, mas eu sou o cara que eu não gosto muito de viajar, sabe? Eu gosto muito de voltar pra minha casa, pros meus cachorros, Eu gosto da minha casa, sabe? Eu gosto de estar em casa. Então, às vezes, a gente tem que viajar 3, 4 dias seguidos, aí eu já fico um pouco cansado. A dificuldade de morar em São Paulo é... O preço aqui é tudo muito caro. Aqui... É foda que quando eu morava em Mauá, eu tava muito longe de tudo. Aqui em São Paulo, eu tô perto de tudo. Tipo, principalmente nesse quesito de viajar. Que é, aeroporto aqui da minha casa, eu acho que é 15, 20 minutos de carro. Quando eu tava viajando bastante e morava em Mauá, eu levava, 3 horas pra chegar no aeroporto, sabe? Então, às vezes o voo era cedo, eu tinha, às vezes, que dormir aqui na casa de alguns comediantes. Mas hoje em dia, estando aqui perto, estando aqui no centro, já é muito mais fácil. O custo de vida aqui é muito caro, assim. Eu não acho que eu pago caro no meu aluguel, mas em comparação com os outros comediantes que eu vejo, que eu troco ideia, eu pago até barato, mas se eu for comparar com Mauá, o preço do aluguel que eu pago aqui, eu compraria a prefeitura de Mauá, porque o custo de vida aqui é muito alto. Então eu acho que essa é a maior diferença, assim. No negativo é o custo de vida e no positivo é que eu tô perto de tudo, até para poder viajar. Diferença cultural você não sente? Senso de comunidade? Forma como as pessoas lidam entre si, comportamento, bom dia, boa tarde. São Paulo é uma terra muito deprimida, né? Todo mundo tá muito preocupado em matar um leão por dia, porque é tudo muito caro aqui, né? Então, tá todo mundo muito ansioso também. São Paulo é meio cinza, né? Todo mundo ansioso de eu tenho que resolver problemas, eu não tenho tempo a perder e não sei o quê. E lá em Mauá também a gente não tem muito... Eu não vejo muita gente assim que tem um objetivo de sair de Mauá, né? Tipo assim, eu cheguei a trombar com umas pessoas que era da época de escola, e aí quando eu falei que eu tava morando aqui pro centro, foi um susto pra eles, assim, ele não, por que você saiu de Mauá e tal? E eles falam, não, eu não me imagino vindo pro centro de São Paulo e tal. Então acho que acaba tendo, a perspectiva deles é trabalhar e viver ali em Mauá e tal. Não tem muito por que sair de Mauá e pra vir pro centro de São Paulo, né? Minha prima mesmo não sabia pegar trem, né? Se perdeu, pegou o trem, se perdeu, pô. Minha mãe também não sabe, Acho que acesso à cultura também é diferente. Aqui? Aqui tem mais, lá tem menos. Ah, sim, lá é um extremo lá, né? A cultura dificilmente chega na parte extrema das cidades, assim, do município. É igual quando tem show de pessoa que quer assistir show de comédia ou alguma coisa assim. Ou ela vem pro centro, ou mais próximo de lá é em Santo André, né? No Hilários ABC. Mas antes de ter o Hilários ABC, a pessoa quer consumir alguma coisa, ela tem que vir aqui pro centro de São Paulo, né? E passar 2 horas
transporte público para chegar aqui. Mas dificilmente alguma coisa vai para lá, assim. Nesses lugares periféricos falta acesso à cultura, assim, né? Tipo Capão, Mauá, Campo Limpo. Os lugares assim não chega, né? Tipo Diadema, não tem muito acesso, assim, né? A galera tem que vir pro centro. Thales, tenho mais de uma pergunta. Aí você pode escolher a menos ruim. Você gosta de futebol e torce pra algum time? Não tenho um time. Meu pai fala que eu sou palmeirense, né? Porque é isso, né? O pai tem um time, aí o pai fala, meu filho vai ser isso. Só que eu nunca entendi nada de futebol, assim, não faço ideia de como as regras do futebol, nem nada, não conheço nada mesmo. Assim. Já teve algum prejuízo por conta do seu posicionamento político? Eu não sei nem se eu posso considerar isso um prejuízo, né? Porque não é o tipo... Prejuízo é quando te tomam alguma coisa, né? E não chegaram a me tomar. Mas, por exemplo, eu sou um comediante que eu não faço show corporativo, assim, show para empresa. Nenhuma empresa quer pagar um comediante para ficar lá meia hora falando sobre ser a favor da descriminalização do aborto, ser contra armas. Isso não é uma coisa comercial, né? Então, assim, esse é o tipo de coisa show que eu não faço, porque eu não sou um comediante comercial. E eu não tô nem reclamando, sabe? Eu não tô nem chorando a respeito disso, porque foi uma escolha que eu fiz. Então eu não sei se dá pra contar isso como um prejuízo, mas eu não faço show corporativo, provavelmente por causa disso. Show corporativo é show que dá dinheiro. Todos os comediantes falam que é o show que dá dor de cabeça, porque é muito chato, sempre é muito chato. Não escuto uma história de show corporativo que foi legal, porque geralmente as empresas colocam numa situação meio chata, mas é um pagamento muito alto. Não sei nem se dá pra considerar isso um prejuízo. Porque não é algo que me tiraram, sabe? Foi uma escolha minha. Se não fosse comediante, que outras profissões gostaria de seguir? Você chegou a exercer outra profissão antes ou paralelamente ao início do stand-up? Eu acho que eu já respondi essa pergunta, né? Eu queria ser biólogo quando eu era novo. Eu achava legal. Queria seguir a carreira de biólogo, sempre achei muito legal, assim. Nunca tive uma profissão. Igual eu falei, já trampei em várias coisas, assim, mas nunca tive uma profissão, assim... Tipo, igual eu falei, publicitário ou coisa do tipo, pra seguir. Joga Pokémon GO? Se você jogar, me fala e te mando o meu código de amigo no Wiki pra você me adicionar. Ou diga seu código no vídeo. Não jogo, também... Eu acho que eu não jogo nenhum joguinho de celular, assim. Eu tava jogando Clash Royale outro dia, mas eu já desinstalei do celular. Eu não consigo deixar muito tempo o jogo no celular, assim, porque eu não costumo jogar muito. Então, desculpa, eu vou ter que passar essa. Sei que você já fez show aqui em Minas. O que achou do público local? Achei muito legal. Minas é um dos lugares que é mais legal de fazer show, assim. O público muito receptivo. BH também foi um lugar que foi muito legal, a gente fez o Jokes lá. Todos os comediantes falam que Minas é um dos lugares mais legais de se fazer show. Então eu gostaria muito de voltar aí. Eu fui aí com o Joe, fui com o meu show com o Amar também, o Vitor Amar. E eu queria voltar aí mais pra frente com o meu show solo. Felipe MMS. Já que tu quer fazer vídeo toda semana, poderia comentar as notícias mais em destaque com o ponto de vista de quebrada? Eu acho que isso entra no que eu vou fazer, né? Tipo, de fazer live aqui. Como eu já respondi essa pergunta, eu vou fazer umas lives aqui, começar uma vez por semana, e aí eu vou trazer alguns vídeos, algumas coisas, algumas notícias pra gente assistir e ler junto e comentar. Eu acho que sempre vai ter uma visão de alguém que veio da quebrada, assim, né? Porque foi na onde eu cresci, então a minha visão ela é meio formada desse jeito. Eu acho que isso responde a sua pergunta, né? Vai ter live aqui, toda semana. É o Nemo. Vocês do Jokes virão fazer show em outros países? Eu vivo em Moçambique e sou seu fã. Porra, legal. Fico feliz que tenha gente de outro país acompanhando a gente. Isso é muito foda, mas eu acho que a gente vai acabar não indo aí. Porque eu acho que é muito difícil a gente viajar já dentro do Brasil para outros estados, porque é um custo muito alto, é muita gente para viajar, são 5 pessoas do elenco, mais 2 ou 3 da parte técnica, tá ligado? Então acaba sendo caro viajar pelos estados aqui no Brasil. Eu acho que viajar para fora do país é um pouco mais difícil que isso. Então, infelizmente, a gente adoraria, é uma coisa que a gente sempre fala, que adoraria ir para outros países, mas eu acho muito difícil. Um cara aleatório 3907. Léo, como que você consegue ser tão frio nas piadas? É muito diferente. Teve alguma inspiração ou é de você mesmo? Valeu, tamo junto. Frio em que sentido será? Tipo, de não dar risada? Eu sou assim.
Acho que porque você fala muito sério às vezes. Ah, mas eu sou um cara que não dá muita risadinha, né? Eu acho que pra ele deve ser difícil você não rir da sua própria piada. Ah, mas aí é porque o comediante ele não pode ficar rindo do que ele tá falando, né? Quem tem que rir é o público, né? Não a gente. Eu não sou o cara muito da risadinha, sabe? Eu sou uma pessoa mais séria mesmo. Acontece bastante, às vezes, até de eu fazer uma piada, assim, num ambiente e as pessoas acharem que eu tô falando algo sério, porque a minha expressão é séria. Já aconteceu muitas vezes de eu falar, eu e o Amar viajando, eu falar um absurdo e a pessoa ficar tipo, ele tá falando sério, mano? Ele tá falando sério? Aí o Amar fala, não, mano, ele fala assim mesmo, ele é assim. Ele fala e ele parece que tá sério, mas ele tá zoando. Então eu não sou a pessoa que tá sempre dando risada. SJ Cadu. Fala, Léo, beleza? Sou muito fã do seu trabalho e acompanho faz tempo. Queria saber, quem foi ou é a sua inspiração na comédia? Por favor, continue com seu excelente trabalho e vem pra São José dos Campos, São Paulo. Vai ser um prazer ver um show seu por aqui. Pô, maneiro, quero fazer meu show solo aí. Aí é muito legal, já fiz bastante show aí, é bem legal. Quero levar meu show solo aí. Inspiração, tem um comediante que eu sempre gostei muito, desde quando eu comecei a fazer comédia, que é o Bill Hicks, que ele é um comediante americano. Ele morreu cedo, ele veio estourar depois que ele morreu, mas eu sempre gostei e sempre tive ele como referência, assim, de comédia, porque ele é um cara, ele levava a opinião dele pro palco, ele levava as coisas que desagradavam ele, fazia algumas críticas e eu sempre achei isso muito foda no material dele. É muito corajoso, independente do que a plateia pensa, ele tá colocando a opinião dele ali e fazendo piada em cima disso. Então sempre foi uma referência pra mim que eu sempre busquei tentar levar um pouco da minha opinião para minhas piadas, às vezes me posicionar, sabe? Em relação à comédia, ele é a maior referência que eu tenho, assim. Mas eu tenho muita referência de fora da comédia, igual eu falei. Porra, a galera do rap é uma galera que eu tenho muito como referência. A forma que eles fazem o trabalho deles, tá ligado? Quanto de raiva e indignação eles levam pro trabalho dele e eles transformam e canalizam aquilo num bagulho que vira uma arte muito foda, sabe? E outras pessoas se identificam com isso. Eu tenho muito o rap como referência para levar pro meu trabalho também. Então é isso, a gente separou algumas perguntas. Se a gente não leu a tua pergunta, desculpa, porque eram muitas perguntas, não dá para ler todas as perguntas, senão a gente ia ficar aqui muito tempo. Se ficou legal, a gente pode fazer mais vezes. E lembrando que eu vou começar a fazer live aqui no canal entre segunda ou terça, não me decidi ainda, mas vou fazer, tá? Então é isso, fechou? Obrigado pelas perguntas, valeu por acompanhar meu trabalho e tamo junto, fechou? Se cuida!